Boa noite a todos. Vamos para mais uma etapa aqui no livro de Gênesis. Hoje iremos cobrir então alguns capítulos, desde o 28 até ao 33. Vamos ter algumas considerações. Hoje eu gostaria que considerássemos um pouco também a questão destas movimentações de Jacó, olhando de alguma forma para o espaço geográfico ligado com a questão cultural e também o ambiente religioso em que ele se está a movimentar, e eu acho que isso é interessante também para nós podermos fazer algum tipo de relacionamento com a nossa situação hoje. Continuamos também a habitar um espaço geográfico e dentro de um espaço cultural e religioso em que nós também vivemos, e depois percebemos também um pouco das tensões que Jacó vai tendo nas lutas que ele tem com os seres humanos, e já vimos que isso havia dentro da sua própria família. Agora vai se estender para o seu sogro, com o irmão ainda, a sua ida para o norte da Mesopotâmia, o seu regresso e também o seu encontro com Deus. Então, para a leitura, eu creio que é o irmão Eliseu Alves que vai fazer a leitura. Então vamos ter aqui a primeira leitura do texto de hoje. Então eu peço ao Eliseu para fazer, que depois assim eu posso mostrar os slides e não andamos mais a entrar e a sair com slides. Eu penso que a leitura é dos versículos 10 a 22, não é? Sim, do 10 ao 22, capítulo 28. Isso. Vamos ler então. E partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, e tendo chegado a esse lugar, ali passou a noite, pois era sol posto, tomou uma das pedras pela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. E a terra em que agora estás deitado eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. E tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederás, certamente eu te darei o dízimo. Ok, agora tenho som. Obrigado, Eliseu, pela leitura. E eu queria então pedir permissão para mostrar os slides, por favor. Acho que já posso. Só um momento. Só um momento, deve aparecer. Ok. Então temos ainda este tema que continua a manter-se, origens, rupturas, bênçãos e promessas, e outra vez nós vamos estar em capítulos que vão tratar de rupturas, de bênçãos, de promessas e também de origens. Uma estrutura destes capítulos que inclui o ciclo de Jacó, portanto não apenas dos capítulos que estamos a estudar hoje, mas da vida de Jacó. Ela pode ser assim organizada, e continuamos a notar esta tendência para este tipo de estruturas, ou paralelas, ou neste caso uma estrutura quiástica, em que as ideias seguem paralelas, e na vida de Jacó as partes centrais, temos ali o F e o F' ao centro,
em que nós notamos que a incidência, neste caso, vai para a fertilidade das esposas de Jacó e também para os próprios rebanhos. Portanto, tendo um olhar geral da vida de Jacó, ele sai para Harã sem nada, a ideia que dá é que ele vai sozinho, e então ele, quando regressa, já tem família, já tem bens, já tem bastantes coisas. E é interessante notarmos também que esta narrativa, este ciclo de Jacó, inicia com a luta das crianças no ventre e a mãe procurando uma palavra de Deus acerca do que é que se passa. Então veio o nascimento de Jacó com promessas associadas, e depois também essa luta acaba por ser cumprida no fim desta narrativa, no capítulo 35, então que Jacó tem o seu nome mudado para Israel. Os capítulos que nós iremos estar a olhar esta noite, do 28 ao 33, então tem aqui um breve resumo daquilo que a narrativa diz. Portanto, ele sai da casa e temos que sempre manter como que dois olhares. Parece que é uma ação que se desenrola numa perspectiva meramente humana, mas também é algo que está a acontecer sempre numa perspectiva divina. Se por um lado, se de um lado humano Jacó sai para o norte porque tem medo que o irmão o mate, portanto estamos aqui a olhar numa dimensão muito humana, de intrigas, de enganos, de roubo de bênçãos. Ele está envolvido, a mãe está envolvido, o pai fica decepcionado, portanto todo esse ambiente em casa bastante mau. Ele sai porque tem medo que o irmão o mate. No entanto, também é uma outra perspectiva, que o texto mostra que ele sai com a bênção do pai. Finalmente Jacó percebe que o filho que tem que abençoar não é o mais velho, mas sim é o mais novo. Ele sai com a bênção do pai para procurar uma esposa, para que a promessa que o Senhor deu a Abraão, de nele serem abençoadas todas as famílias da terra, seja cumprida. Então assim Jacó tendo também uma esposa para ter descendência e dar continuidade às promessas divinas. Portanto, várias vezes nós vamos notar como que há estes dois paralelos, uma ação parece que se desenrola, e nestes capítulos vamos notar isso também, numa perspectiva meramente humana, com as ações humanas, as intrigas, os ódios, os problemas que os seres humanos têm, que nós temos uns com os outros, e ao mesmo tempo alguma coisa está a acontecer num plano divino, em que Deus age com os homens, através dos homens, e as coisas sempre chegam a bom porto nessa perspectiva que o texto dá. Então Jacó depois chega à casa daquele que será o seu sogro, de Labão. Ele já nos tinha sido apresentado anteriormente, quando foi a questão de Rebeca, e depois temos aqui esta troca. Labão engana Jacó, depois tem os filhos de Jacó, e depois é a vez de Jacó enganar Labão, e ele foge. Mas, de novo, há um encontro do Senhor com Jacó, e então a questão da tensão que existia entre ele e o irmão ficará resolvida no capítulo 33. O espaço geográfico, eu tenho aqui um mapa, tenho alguns mapas, e eu peço também a vossa atenção para isso, porque é bastante interessante notarmos que esta narrativa, ela está a sair, estes capítulos estão a sair fora da terra que o Senhor tinha prometido a Abraão. Já vimos que várias vezes sai. A primeira vez Abraão desce ao Egito, depois já vimos também com Isaac, que é uma pequena saída, e agora Jacó volta a sair, e futuramente com os descendentes de Jacó, com José, irão de novo sair para o Egito e depois retornar com Moisés. Mas agora nós temos aqui um espaço, e queria que considerássemos tanto o espaço geográfico, mas também relacionássemos com o aspecto religioso, se é que podemos usar esta palavra, com a dimensão da fé. Já sabemos que o Senhor se tinha revelado a Abraão, portanto Abraão viria dos caldeus, e então, segundo diz Josué, os seus antepassados, o seu próprio pai, então adoravam outras divindades. É isso que Josué nos diz. E portanto estamos a viver um mundo em que toda esta zona praticava-se o conceito de politeísmo. O Senhor revela-se a Abraão, e tanto quanto se sabe é a primeira vez que o conceito monoteísta assim entra na história, da forma como nós conhecemos a história. Obviamente a Bíblia começa a dizer que apenas há um único Deus criador, mas em termos históricos
a primeira menção que surge então é a revelação do Senhor com Abraão, mas também temos aqui hoje um historiador entre nós que pode depois dar uma chega sobre isso. E de alguma forma Jacó está-se a movimentar de um ambiente familiar, de uma zona que então é chamada a Terra da Promessa, que o Senhor tinha prometido a Abraão, ao seu avô, e a Isaac, o seu pai. Ele está a sair fora dessa dimensão, dessa terra, e também fora de um conceito de fé monoteísta, ou seja, tanto o avô como o pai eram monoteístas, aquela clã, aquela tribo, se podemos dizer assim, seriam monoteístas, e ao sair daquela região, ele está a percorrer o mundo conhecido da época, fazendo o trajeto ali das setas marcadas a verde, que cidades conhecidas na história, mas também todas elas dentro de uma dimensão de fé politeísta. Quando ele vai para Padam Aram, portanto a parte norte da Mesopotâmia, ele vai se encontrar precisamente ali também com conceitos associados ao politeísmo. Portanto, esta mudança que ele está a fazer de Canaã para a Alta Mesopotâmia, da Terra da Promessa para o Oriente, com esta conotação que o Oriente tem no livro de Gênesis, que nem sempre indica um ponto geográfico, poucas vezes indica ponto geográfico, normalmente o Oriente, no livro de Gênesis, indica alguém que se está a afastar da presença de Deus. Nós já vimos isso acerca da árvore da vida de Gênesis, o lado para onde quem foi, a questão de Babel também, entre outros, e agora ele está aí para os tais filhos do Oriente, portanto pessoas que estariam a viver alienados do Senhor. O último ponto em que ele está a sair, ele sai, o primeiro paragem que ele faz é em Betel. Ele vai primeiro para Betel e depois de Betel ele vai então para Harã, onde vai conhecer a sua esposa e vai ali passar cerca de 20 anos. O seu regresso, então ele volta de Padam Aram, portanto isto é a Alta Mesopotâmia, e ali naquele mapa tem ali uma série de locais que houve várias paragens no seu regresso. Temos Mispá, Manaim, Penuel, Sucote, Siquém, locais que foram marcados por encontros ou com o Senhor, ou com o seu sogro, ou com o seu irmão, etc. Iremos ver alguns desses lugares. Alguns contrastes que nós também podemos ver aqui. Por um lado, a questão da Terra da Promessa, que contrasta com o Oriente. E é interessante que ele vai, o Senhor aparece, e portanto ele vai com a bênção de Deus, sim, mas ele vai aprender quem é Deus, ele vai aprender a confiar no Senhor, ele vai aprender até a moldar o seu próprio caráter e perceber como é que a vida funciona, não no local que o Senhor tinha prometido aos seus antepassados, não dentro de um ambiente de fé monoteísta, mas ele vai ter que aprender tudo isso dentro de um ambiente hostil, portanto, fora de uma terra de promessa e dentro de um ambiente, neste caso, de fé, de politeísmos. Ele também vai ter que aprender o que é fé, ele vai ter que aprender que a vida dele não depende da sua força, dos seus esquemas, dos seus estratagemas, das suas próprias ambições, mas ele vai compreendendo que Deus dá promessas, que Deus cumpre as promessas, e aquilo que Deus faz e o que ele precisa mais é a bênção de Deus na vida dele, que ele se busque pela força própria, mas ele vai ter que aprender que a bênção de Deus vem quando Deus dá, quando Deus garante, e ele vai perceber que este Deus não é apenas um Deus geográfico limitado àquela terra que ele deixou, da sua família, mas que este Deus é o Deus de todo o mundo, do universo, e onde ele estava, para onde ele irá, em Harã longe, Deus continua lá presente. Quando ele se movimenta, o Senhor aparece-lhe e continua a dar as suas promessas. E isso é algo muito interessante também para nós hoje, nós podemos perceber e confiar na presença do Senhor, independentemente do local onde nos encontramos, este relacionamento que Deus tem connosco, estas promessas, mesmo no Novo Testamento que Jesus tem dado, por exemplo, tanto em João 17, como em outro lugar que Jesus diz aos discípulos que o desejo dele é onde ele estiver, nós estejamos também. E isto é algo tremendo que se vê ao longo da Bíblia, este Deus que nos criou, que nos ama, no caso de Jesus, no caso do Novo Testamento, quando Jesus se entrega por nós também, um Deus que apesar das nossas falhas, das nossas rebeldias e desapontamentos, ele continua a olhar para nós com amor, com carinho, continua-nos a abençoar e continua a estar presente e a desejar estar presente na nossa vida.
Algumas secções aqui, então é interessante a forma como o narrador estrutura o texto e começamos a perceber a bênção de Deus sobre a descendência então de Abraão. Primeiro, notamos que quando Jacó sai e o Senhor o encontra em Betel, ele continua-lhe a dar bênçãos, continua a manter as suas promessas para com ele. Depois, quando ele está num ambiente hostil, em Aram, ele consegue estabelecer ali uma igualdade com o seu sogro e tem que fazer um pacto para que as coisas fiquem bem. Portanto, como que ele não consegue prevalecer o sogro, nem o sogro consegue prevalecer a ele, mas há um pacto ali de igualdade. Quando ele retorna, o Senhor volta a aparecer a ele, portanto, tanto na saída como na entrada, o Senhor está presente na sua vida, e também durante o tempo que ele está lá em Aram, também tem tempos com Deus, sempre com a iniciativa divina, portanto não vemos muito Jacó a buscar o Senhor, é sempre o Senhor que está a buscar Jacó, e também quando ele regressa, ele também estabelece uma aliança, um pacto de igualdade com o seu irmão Edom, que será uma nação, e ele também se consegue estabelecer, portanto, Jacó neste momento, ele é apenas uma única pessoa quando ele sai, portanto no início do capítulo 28 ele é uma pessoa que sai, e quando ele entra como que já está, ele como que uma nação, ainda que em embrião, com paridade, com igualdade entre outras nações. Então, estes capítulos apresentam também aquele tipo de estrutura quiástica, e agora nós temos também aqui a mesma coisa. Temos o A e o A', que estão como que a empacotar toda esta narrativa, portanto ele foge por causa de Esaú, mas esta narrativa termina com ele reconciliando-se com o seu irmão. Portanto, todo aquele ambiente que gera esta tensão fica resolvido com o regresso. E a narrativa fica dentro disto, não é? Desta tensão entre ele e o irmão e o Jacó exilado ali na letra C, na Mesopotâmia. Ele acaba por ter duas situações. Por um lado, ele acaba por perceber quem é o Senhor e acaba por aprender quem é Deus e que não é a sua própria força que resolve as situações, mas é ali também que ele cresce, não só em termos espirituais, mas também em descendência. É ali que ele tem os filhos, e também a riqueza, é ali que ele encontra, é ali que ele também encontra alguma riqueza, digamos assim, quando ele volta. E também, sem deixar esquecer, que tanto no momento da ida como na partida, ele tem esse encontro com o Senhor, portanto o Senhor aparece-lhe. Aquele momento central, quando ele está na Mesopotâmia, esses capítulos, eles próprios apresentam também esse tipo de estrutura quiástica. Jacó, então, ele entra ali sozinho, mas depois, quando ele sai, ele já tem algum poder, digamos, para negócio e autoridade. Temos também, quando ele vai para lá, e no início, então, a esposa que ele ama, Raquel, ela é estéril, mas também esse problema é resolvido no Belinha, e a chave é aquela pequena afirmação no 30:22, então Deus lembra-se, e isto mostra então a presença do Senhor para com Jacó ao longo da sua vida, e neste caso no versículo de 22, mais especificamente com Raquel, portanto, de alguma forma dando também continuidade às promessas do Senhor de ele ser nação e através dele serem abençoadas todas as famílias da terra. A saída dele, então, agora começando a olhar um pouco estes capítulos, ele quando sai em Betel, é bastante interessante a estrutura como o texto está organizado. Portanto, num primeiro momento, os primeiros 5 versículos, do 10 até ao 15, temos algumas descrições que poderíamos dizer se calhar um pouco vagas. Sabemos que ele chega a um certo lugar, é omitido o nome do lugar no versículo 10, portanto temos apenas a informação que é um certo lugar. Temos que continuar a ler para depois perceber qual ele é. Chegado a um certo lugar, então ele passa a noite e então ele tem um sonho e o Senhor aparece-lhe. Vimos então saber que afinal aquele lugar era conhecido, era uma cidade conhecida, e o que é que nós temos? Como que há uma resposta de Jacó
a este encontro com o Senhor. Então, aquele lugar que inicialmente parece incógnito, é o lugar onde Jacó percebe e tem temor de Deus. Ele percebe que aquele lugar, afinal, não é um lugar qualquer, é um lugar onde Deus está. E aqui então fica a pergunta se há um local específico para Deus estar. E pelos vistos parece que não. Deus estaria com o seu pai, estaria com o seu avô em Canaã, nas suas peregrinações, mas agora que ele sai, o Senhor continua a estar com ele. Em resposta ao sonho que ele tem, ele responde com memorial. Portanto, aquela pedra inicialmente, que era apenas uma pedra vulgar para ele poder dormir de alguma forma mais confortável, agora aquela pedra é um memorial, e se o Senhor fala com ele, a resposta à palavra de Deus para com ele é também um voto, em que ele se compromete então também a continuar a relacionar-se com este Senhor que se revela a ele. É interessante a forma como o texto diz que ele teve então um sonho, e então ele vê uma escada. Eu sempre imaginava uma escada, quando era bem mais novo, sempre imaginava uma escada idêntica à que os meus pais tinham em casa. Possivelmente não seria uma escada dessas, talvez fosse mais parecido com aquilo que havia na época, os zigurates, ou já tínhamos visto isso semelhantemente à Torre de Babel, templos que ainda estão em ruínas naquela região, que tinha uma escadaria enorme e no topo então seria o local onde Deus estaria. Isto dentro dos conceitos politeístas. Agora é interessante que Jacó tem um sonho, há uma escada, é apenas mencionada a escada, não é mencionada qualquer estrutura à volta da escada, mas o que é interessante é que o Senhor aparece de uma forma em que ele compreende e fazendo ligações com a cultura dele, basicamente Deus está-lhe a dizer, e é interessante que está-lhe a dizer que vem ter com ele e o Senhor fala com ele. Nos conceitos politeístas e nos zigurates, os deuses ficavam em cima do zigurate e os homens subiam as escadas e levavam oferenda aos deuses e assim tentavam negociar com as divindades ou apaziguá-las. Mas aqui há mensageiros de Deus, há anjos de Deus a movimentar-se e o Senhor fala com Jacó. Portanto, esta não é uma iniciativa humana para se chegar a Deus, isto que Jacó sonha é uma iniciativa divina para chegar ao homem. Isto contrasta com aquilo que tínhamos visto na Torre de Babel. A Torre de Babel é uma torre com um cume que toca nos céus e quem toma a decisão de construir essa torre é o ser humano. O ser humano quer crescer, quer se engrandecer e ele decide chegar aos céus, falar com as divindades. E obviamente sabemos o que acontece, Deus vem, confunde as línguas e os planos dos homens são frustrados. Mas agora aqui é o Senhor que toma a iniciativa e vem ter com Jacó. Jacó está desprotegido, ele está a deixar a terra, ele está a deixar a família, ele vai para um local desconhecido e hostil, mas Deus garante as suas promessas. E de novo, aquela frase que tem sido repetida já desde Gênesis 12, na tua descendência serão abençoadas ou serão benditas todas as famílias de terra. E é interessante que o Senhor vem repetindo esta promessa vez após vez ao longo destes capítulos, e já sabemos que ela vai ser plenamente cumprida mais tarde através da descendência sim de Abraão, Isaac, Jacó, na pessoa de Jesus, quando hoje nós somos abençoados também na descendência de Abraão. Então, temos aqui como que de novo uma renovação de um pacto, de uma aliança, e então o Senhor, unilateralmente, compromete-se com três coisas. Nós vemos isso no versículo 15. O Senhor diz-lhe assim: eu estou contigo, eu te guardarei por onde fores e te farei voltar a esta terra. E é interessante esta promessa que o Senhor dá. Primeiro, Deus está com ele, e a prova deste sonho que Jacó está a ter é a presença do Senhor estar com ele. Portanto, num conceito politeísta, os deuses estavam mais confinados à própria cidade ou um determinado espaço geográfico. Deus está a mostrar a Jacó que não é esse tipo de Deus. Ele não está confinado a um espaço concreto onde tem mais poder aqui ou ali. Ele é o Deus de toda a terra e onde quer que Jacó andar, Deus vai estar com ele. E esta promessa ela é dada também por Jesus aos seus discípulos mais tarde: estarei convosco sempre, até ao fim dos tempos.
Então, outra coisa que o Senhor lhe diz unilateralmente também é que o Senhor vai guardar Jacó. Portanto, Deus, como o grande soberano, ele assume a responsabilidade de guardar Jacó, de o proteger. Já temos visto que Abraão enfrentou essas dificuldades, Isaac enfrentou também as dificuldades e agora Jacó, que as irá enfrentar, mas tem a promessa do Senhor que vai guardar. E mais, Jacó está a sair, ele está a deixar a terra que o Senhor tinha prometido aos seus pais e Deus garante que vai também fazer com que ele regresse. Então esta é uma promessa que o Senhor está a dar a Jacó, vai cumpri-la, obviamente, mas Jacó responde também. Então aquele lugar, ele diz que aquela pedra irá ser a casa de Deus e também em resposta de adoração, de gratidão, ele promete também dar o dízimo. Notamos que esta atitude de dar o dízimo de tudo que possuía já tinha acontecido com Abraão quando ele encontra Melquisedeque. E não é uma questão de lei, de obrigação, é algo voluntário, é ingratidão. E é interessante relacionarmos aqui o relacionamento com Deus, perceber a presença de Deus, o cuidado divino, a majestade divina, numa resposta de adoração que envolve também, neste caso, finanças. E de novo no Novo Testamento, não menciona a palavra dízimo, mas quando aquela mulher pobre vai ao templo e oferece tudo o que tem, aquilo que Jesus diz é que ela ofereceu mais do que todos os outros. Não por causa da quantidade em si, mas por causa da atitude do seu coração. E por vezes nós descuramos esta dimensão da nossa adoração. Por vezes remetemos na adoração apenas orações ou cânticos ou alguma outra coisa e esquecemos esta dimensão da nossa adoração, responder a Deus também com gratidão de uma forma material através daquilo que Ele também nos tem abençoado. A secção do 29 é bastante interessante e eu sugeria que vocês possam pegar no texto ou copiá-lo ou no computador ou na vossa Bíblia e pintarem com cores diferentes estas palavras repetidas, porque a forma como o narrador constrói o texto mostra-nos o olhar, a forma como Jacó está a olhar para tudo aquilo. Então, que é bastante repetida é a palavra rebanhos e ovelhas, 12 vezes, portanto temos aqui 14 versículos, 12 vezes são repetidas as palavras rebanhos e ovelhas, a questão de parentesco, Labão e parentesco, o poço, a boca do poço, que está também relacionado com as ovelhas, o dar de beber, que está igualmente relacionado com as ovelhas, a pedra grande para tirar, que está relacionado com o poço, que está relacionado com as ovelhas, e os pastores e pastores duas vezes também está relacionado com as ovelhas. Ou seja, dá a ideia que o olhar de Jacó, quando chega ali, não é nada mais, nada menos do que ovelhas, rebanhos. E isso o que é que significa? Riqueza. Todo o resto parece que é relativo. O foco do texto anda em torno destas palavras-chave. E possivelmente este é o olhar que Jacó tem para tudo aquilo. Ele está sozinho, ele não tem nada. E há um contraste bastante interessante com a atitude que Jacó tem em chegar a uma tabela pequena, não tem aqui mais detalhes, mas pode ser bem mais aprofundado, fazer um contraste entre a atitude que o servo de Abraão tem quando vai procurar a esposa para Isaac e a atitude que Jacó tem quando chega também a este local. Ambos vão para o norte da Mesopotâmia e chegam a um poço. Mas é interessante que o servo de Abraão, quando chega lá, ele fala com Deus, ele tem uma oração. Jacó não fala com Deus, o texto omite. Por outro lado, ele conversa com pastores. Não sei se será substituto de Deus, penso que não. Mas então há um encontro do servo de Abraão com Rebeca e também há um encontro do servo de Jacó com Raquel. O servo de Isaac, ele tem presentes. O servo de Abraão, desculpem, ele tem presentes para dar. Jacó não tem presente nenhum. Ele não tem nada para dar. É interessante que ele sai com a bênção do pai, ele conseguiu o direito de primogenitura e aqui nós podemos começar a perceber a forma também como o Senhor está a trabalhar com Jacó. Ele conseguiu o direito de primogenitura enganando o irmão, conseguiu. Mas quando ele sai, ele não leva nada. Ele conseguiu a bênção do pai, sim, conseguiu. Mas o facto é que quando ele chega ali, ele não tem nada. E o servo de Abraão mostra gratidão quando ele percebe que o Senhor o está a orientar. No caso de Jacó, se há alguma gratidão, o narrador não menciona. Está omisso, portanto não vemos
uma palavra de agradecimento, de gratidão da parte de Jacó em relação a Deus. Parece que ele está ali apenas tentando fazer as suas contas às ovelhas, aos pastores, ou seja, tudo aquilo que é de dimensão material é o que está a olhar, é o que está a chamar a atenção para Jacó. Então, depois deste encontro, temos aqui uma série também de contrastes outra vez. E de novo, nós podemos perceber como é que o Senhor está a trabalhar na vida deste homem. A narrativa do 14 até ao 30, várias vezes aparece esta ideia de trabalhar, servir, trabalhar, servir. Portanto, o estabelecimento da relação entre Labão e Jacó é na dimensão do trabalho e do serviço. Okay? Portanto, Labão não vai trabalhar nem servir Jacó, é Jacó que vai trabalhar e servir Labão. É interessante que no início, quando a mãe de Jacó estava grávida, há uma promessa que diz que o mais velho servirá ao mais novo. E essa palavra servir, ela volta aqui a aparecer. Mas em contraste, agora é o mais novo que vai servir Labão. Ou seja, sim, apesar de Jacó ter a bênção, ele tem que aprender também. Ele vai aprender de uma forma bastante dura. Jacó, ele negociou e enganou o irmão pelo direito de ser o filho mais velho. Mas é interessante que Labão também vai negociar ou enganar Jacó com direito à filha mais velha. Portanto, Jacó era o mais novo, mas queria os direitos do mais velho. E agora ele quer a filha mais nova. E Labão vai primeiro fazer cumprir os direitos da mais velha na cultura deles. Portanto, Jacó parece que está a apanhar o seu próprio remédio. Também é interessante que, por causa de ser escuro, Labão, em vez de introduzir a filha, que Jacó gostava, ele coloca Lia. E então na noite ele não percebe. Também é interessante notar que na escuridão dos olhos de Jacó, de Isaac, Jacó acabou por enganar o pai, não é? Como o pai não conseguia distinguir bem qual era o filho, Jacó aproveitou esse momento e enganou o pai. E ele agora é enganado também na escuridão. E é interessante que esta forma como Deus está a lidar com Jacó, a ensiná-lo que estratagemas não são a forma de alcançar objetivos. É uma forma muito humana. É uma forma humana. Era assim que Jacó via a vida, era assim que ele agia. Mas ele agora, através de um outro homem que pensa muito semelhante a ele, Jacó vai ter que aprender que essa não é a forma de viver. E ele vai ter que aprender que o que ele precisa, sim, é de olhar para Deus, esperar a Deus, andar em obediência a Ele e esperar a bênção do Senhor na sua vida. Como é que podíamos resumir o tempo dele ali? É um pouco estranho. Ele passa primeiro ali 7 anos solteiro, a trabalhar para conseguir uma esposa, e no fim desses 7 anos ele acaba, em vez de com uma, com 4 esposas. Ainda fica a trabalhar mais 7 anos. Portanto, ele tem Raquel, primeiro ele tem Lia, aliás, depois, passado o tempo de casamento de Lia, ele tem Raquel e juntamente com ela vêm as 2 concubinas. Portanto, ele fica com 4 esposas. Porquê? Porque estas irmãs vão ter ali também uma grande competitividade entre elas. E a situação complica-se, porque temos então os últimos 7 anos em que Jacó trabalha, ali para conseguir ter finalmente Raquel, vão ser anos complicados. Portanto, ele não tem apenas uma mulher, ele vai ter 4, porque as irmãs fazem uma competição, e nesses 7 anos ele tem 11 filhos mais uma filha de 4 mulheres. Então, podemos imaginar o que é que são estes 7 anos. Os primeiros 7 anos ele está sozinho, depois os últimos ele já tem 4 mulheres, tem 11 filhos, possivelmente 2 delas andariam pelo menos grávidas simultaneamente, é uma confusão grande. Elas competem entre si e nestes capítulos parece que Jacó é completamente passivo. Aliás, é interessante até que ele, no 30:16, ele é alugado por mandrágoras, portanto pretendendo que as mandrágoras seriam tidas como um afrodisíaco. Há um negócio ali, e então uma das esposas tem direito a ter Jacó porque o alugou por causa das mandrágoras. E ele é completamente passivo nisto tudo, parece que ele não reage,
elas é que decidem como é que a vida de Jacó vai funcionar durante este período. Mas notamos também que depois daquele episódio das mandrágoras, ainda passam cerca de 3 anos em que Raquel não tem filhos. Ou seja, de novo, e Raquel também tem que aprender, Jacó também tem que aprender, Lia, todos têm que aprender que estas questões destes mecanismos humanos, estas crendices, estes estratagemas, não resultam. E notem que nesta secção sempre é o Senhor que abre a madre, é Deus que permite que a mulher seja fecunda. Não são mandrágoras, não é isto ou aquilo, é a ação de Deus. E isto é algo que eu noto que esta família está a aprender. De novo, temos que ter aqui o contexto de que o conceito monoteísta veio com Abraão. Ele passou essa mensagem para Isaac, Isaac certamente passou para os seus filhos. Notamos que Esaú saiu. Esaú saiu desse ambiente. Jacó, até que ponto ele conhece o Senhor, não sabemos. Onde notar que nestes textos várias vezes ele diz o Deus de, e refere-se a Abraão ou ao seu pai Isaac. Ele não usa muita expressão o meu Deus. Ele usa o Deus de. Até que ponto Jacó, na sua vida, tem a noção de que o Deus de Abraão é o único Deus que existe? Ou será que às vezes ele pensa que o Deus de Abraão é mais um Deus, como o Deus de Labão ou o Deus de Naor? É um outro Deus. Aliás, quando Labão vem fazer esse pacto, como que são invocados os dois deuses, o Deus do clã de Jacó e o Deus do clã de Labão. E na mente de Labão é claro que existem esses dois deuses. O Deus de Abraão é um Deus e o Deus de Naor é o outro Deus. Mas na mente de Abraão, com o conceito monoteísta, quando há o Senhor Deus de Abraão, não há qualquer outra divindade. Os outros deuses são falsos deuses, são mitos, nada podem, nada fazem. E Jacó dá a ideia que durante este processo ele tem que aprender isso. Ele tem que aprender que Deus, o Deus do seu pai Isaac, o Deus do seu pai Abraão, de facto, é o único Deus, não é mais um entre outros. E aquilo que as outras pessoas fazem, como o seu sogro Labão, com esquemas, estratagemas ou com as mandrágoras ou qualquer outra coisa, nenhuma validade tem diante dele. Esta questão do politeísmo, às vezes ela passa-nos despercebida, mas hão de notar que quando ele retorna, Raquel, ela traz os ídolos. Portanto, estamos a falar ali de cerca de 20 anos. Portanto, são 20 anos em que Raquel foi conhecendo Jacó. 7 anos, Jacó como um trabalhador que tinha interesse em casar com ela. 7 anos depois, mais, em que Jacó é o seu marido, e depois mais 6 anos em que ele tem o gado. Portanto, dava tempo suficiente para Raquel aprender quem era o Deus de Jacó e se chegar a ele. No entanto, quando eles saem, ela rouba os ídolos do pai. Portanto, todos aqueles conceitos politeístas de divindades, de proteção, etc., como ela vai deixar a sua terra e os seus deuses eram territoriais, ela tem que os levar para ter a sua proteção. E é esta luta que Jacó tem que ter e que a sua família tem que ter, aprenderem a confiar no Senhor. Nós hoje não vivemos nestes ambientes politeístas, mas por vezes colocarmos a nossa confiança única e exclusivamente em Deus é difícil. O nosso problema hoje não é politeísmo, mas são seguros de vida, são questões médicas, são questões de estratégias financeiras. Nós temos uma série de coisas que nos garante a vida e nos dá segurança. Temos planos, temos bons engenheiros, etc, etc. E até que ponto tudo isto que nós temos que nos rodeia, não como que começa a tomar o lugar do Senhor. E o desafio que temos aqui na vida deste homem, que é também da nossa vida, é nós aprendermos a confiar única e exclusivamente no Senhor. E onde notar que poucas vezes temos aqui uma referência em 30, que é a primeira vez que nós percebemos que o Jacó está a dar o testemunho de que ele compreende a mão de Deus sobre ele. Eu estou a ver que a hora está adiantada, se calhar não iremos conseguir ir tudo aquilo que eu teria pensado inicialmente hoje, não há problema, ficaremos para uma outra vez, mas agora vendo a outra face maior, agora em vez de Jacó enganar Labão, então temos como que há uma competição entre ambos,
e temos aquela questão da troca dos salários. Labão, ele recorre a adivinhos. A palavra que a Almeida, revista e corrigida e atualizada também, tem como Labão dizendo que eu tenho experimentado, no versículo 27 do capítulo 30, de facto, é como que se Labão tivesse recorrido aos adivinhos e através dos adivinhos ele estaria a perceber que a mão de Deus era sobre Jacó. Portanto, isto é perfeitamente natural, porque Labão não conhece o Senhor, não conhece o Deus de Abraão, ele ainda vive no mundo politeísta, mas Jacó também recorre a uma série de crendices, possivelmente que Labão teria, como a questão das ovelhas e das águas e das canas e dos malhados e listrados, mas afinal depois, mais à frente no capítulo 31, quando ele fala com as esposas, ele esclarece que o gado cresceu, a bênção que houve não foi por causa do seu estratagema, mas por causa da bênção e da mão do Senhor estar com ele. Eu vou ficar por aqui, não vou continuar para este próximo slide, por causa da hora. Vou parar por aqui e o que eu queria que notássemos é que dentro deste sistema que Jacó está a viver com o seu sogro, eles têm esta tensão de, por um lado, estar a viver num ambiente cultural, e notem que o que ele está a fazer com as suas concubinas, portanto, com as criadas de Lia e Raquel, está também a ter filhos com elas, da mesma maneira que Abraão tentou, juntamente com sua esposa, ter filho através da escrava. Portanto, é um desafio tremendo que ele está a viver, que é viver imbuído numa cultura que é hostil e ao mesmo tempo aprender a relacionar-se com Deus e descansar nas suas promessas. E essa tensão do ser humano viver em sociedade e estarmos neste mundo, enfrentarmos os desafios, vemos como os nossos pais resolvem situações, orientam a vida com valores e princípios da nossa cultura, da nossa sociedade, viver dessa maneira e simultaneamente relacionarmos com Deus Criador dos céus e da terra. Olharmos para Ele em fé, esperarmos dele a bênção, esperarmos dele a direção, temos o nosso relacionamento com Ele. Esta tensão é um desafio tremendo à fé cristã. E eu queria notar as palavras de Jesus em João 17, quando ele ora ao Pai, ele diz que não pede que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. E afirma que nós não somos do mundo. Sim, nós temos que viver aqui. E entra aqui aquele desafio que Jesus mencionou no Sermão do Monte com a ideia do sal e da luz. Vivemos numa sociedade hostil ao reino dos céus, mas cabe a nós vivemos neste mundo segundo os princípios, as diretrizes e os valores do reino dos céus. Cabe a nós, sim, vivermos em sociedade com os nossos pares, sabermos falar com eles, mas simultaneamente temos a nossa esperança única e exclusivamente no Senhor e dependermos dele completamente, tanto em termos de saúde como em termos de relacionamentos profissionais, de carreira, de sucesso, de finanças, seja o que for. E este é um desafio de fé cristã, de percebermos a presença do Senhor connosco onde quer que nós andarmos. Vivemos neste mundo, falamos com pessoas, lidamos com elas, é verdade, não é para irmos isolados para um mosteiro, mas temos que aprender a esperar em todas as áreas da nossa vida, neste Deus que nos ama, se entregou por nós e que sempre chega até nós com palavras de bênção, mostrando que o seu amor por nós e que tem prazer em estar connosco, apesar de nós sermos pessoas falhas, relutantes, teimosas e lentas em aprender.